respeito ao nosso próximo. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, digam amém. Amém. Minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade mais que especial de estar transmitindo esse ensinamento a esta igreja. E para este ensinamento eu quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Obadias. O livro do profeta Obadias. Este é o menor livro do Antigo Testamento. Obadias será levantado por Deus para declarar seu juízo, seu castigo sobre um povo, sobre uma nação. E nós iremos, nesta noite, fazer a exposição deste livro a partir do seu versículo de número 1. Capítulo 1, versículo de número 1, por gentileza. Aleluia, Jesus. Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quando nós encerrarmos a leitura, eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos aí acompanhar alguns versículos que são importantes para esta meditação. Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 1, adiante. Aleluia. Quando nos encontraram, podem dizer amém. Amém? Quem não encontrou, desespere mais um pouco. Então vamos aguardar em nome de Jesus. Livro do profeta Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 1. E tem como título, pelo menos na minha Bíblia, a destruição de Edom. Obadias, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor. E foi enviado entre as nações um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas da sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Hoje toma seu assento, por favor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, se vocês vissem um irmão de sangue seu sendo pisado, sendo humilhado, sendo envergonhado, o que você faria? Qual seria a sua reação com relação a esta humilhação pela qual seu próximo, seu irmão, aquele que é carne da sua carne, que é sangue do seu sangue, estivesse padecendo? Nesse texto, nós vemos que a partir do assunto que perpassa este livro, que um povo chamado Edomita, ao ver a destruição dos seus irmãos, se alegraram. Os Edomitas, declarados neste livro, são nada mais nada menos do que os descendentes de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó, ambos filhos de Isaac e Rebeca. Vocês sabem que eles eram gêmeos, e Esaú ele vai vender a sua primogenitura, Jacó vai enganar seu pai, Esaú vai ter ódio de Jacó, mas depois de um tempo eles irão se reunir novamente, irá haver ali uma ligação entre ambos, eles irão se reunir, um amando o outro, haverá perdão, haverão lágrimas, haverá amor, haverá reconciliação. Todavia, os descendentes de Esaú, os Edomitas, eles não levaram a sério o perdão que o seu pai havia liberado para o seu irmão Jacó. E eles nutriam um ódio de Jacó, que a Bíblia ia chamar de um ódio eterno. Em Ezequiel capítulo 35, no versículo 5. Vocês odeiam eternamente o vosso irmão Jacó.
E a Bíblia diz que Deus irá castigar os descendentes de Jacó, que eram os judeus, levando-os para um cativeiro babilônico. Vocês se lembram da história? Nabucodonosor vai invadir a terra de Judá, vai invadir a Judéia, vai arrasar a cidade, considerada a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Vai atear fogo no grande templo luxuoso que tinha sido levantado, erguido, feito pelo grande rei Salomão. Irão queimar as casas, não irão respeitar os cabelos brancos das pessoas idosas, irão pisar na cabeça de crianças, irão assassinar recém-nascidos, irão cortar a barriga de mulheres grávidas, irão violentar as jovens do meio do povo judeu. E a Bíblia irá dizer que Edom, os edomitas, irão reagir a isso de uma maneira completamente contrária ao que Deus tinha esperado. E você percebe, já a partir do versículo 1, que Deus demonstra que ele está irado para com este povo chamado Edom. Deus está com raiva, porque Deus leva muito a sério essa questão de sangue, de carne de carne, de osso de osso. E o Senhor certamente irá trazer juízo sobre aqueles que assim procederem. Irá castigar aqueles que assim agirem. Mas por que Deus está irado? Porque Deus, no versículo 2, veja aí, Deus diz: eu te fiz pequeno. A palavra pequeno aqui é o mesmo que insignificante, é o mesmo que verme, desprezível. Alguém que eu possa esmagar na hora que eu quero. Alguém que eu posso triturar, que eu posso destruir. E Deus diz: eu te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. É verdade. Por que Deus está irado? Olha aí no versículo 3, em primeiro lugar, Deus vai estar irado por causa da soberba daquele povo. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Quem me derrubará em terra? É interessante essa frase, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos esse mesmo questionamento em relação a outras coisas e em outras situações. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 e no versículo 4, há um povo que vai gritar e vai dizer: quem pode resistir à besta e ao seu poder? E quem é a besta? Senão o anticristo, aquele que é contra Jesus. Então, primeiramente, os edomitas, por serem soberbos, eles estavam se voltando contra o Espírito de Cristo e se associando ao anticristo. Porque Cristo é o oposto da soberba. Cristo foi a humildade em pessoa. Então, todo aquele que é soberbo, todo aquele que é altivo, todo aquele que pensa ser mais do que aquilo que de fato é, está distanciando-se de Cristo e se associando ao espírito do diabo. A soberba do teu coração te enganou. É alguém que pensa estar protegido de tudo e de todos. É alguém que se sente acima do bem e do mal. É alguém que pensa que pode tocar em quem quiser e nada vai acontecer. É alguém que pensa que tem o poder de fazer na hora que quiser e vai escapar impune da situação. Alguém que pensa ter mais poder até mesmo do que o próprio Deus. Porque essa associação também se mostrará, e eu anotei no Salmo 113, no verso de número 5. Alguém irá dizer, vai perguntar o salmista: quem é como o nosso Deus? E é de fato a mesma impressão que nós temos ao ler essa última parte, essa frase: quem me derrubará em terra? De que eles estão se associando ao próprio Deus. Como assim? Eles se achavam Deus. Os edomitas se achavam Deus. Porque essa frase, quem é semelhante ao nosso Deus, era atribuída ao Senhor. E os edomitas estão agora atribuindo a si mesmo este poder. Meu Deus.
dizendo: quem me derrubará em terra? Quem pode comigo? Eu sou o poderoso, eu mando e desmando, eu faço, e ninguém pode me tocar. Aleluia! Essa soberba também será associada ao reino chamado Sírio. Isaías capítulo 10, versículo 15. Nós encontraremos lá um rei soberbo chamado Senaqueribe. E Senaqueribe se sente aquele que corta, aquele que estende a mão sobre o ninho representando as nações inimigas, e pega os filhotes dessas nações e esmaga nas mãos, quebra as crias das nações, os habitantes das demais nações, e os reis não podem fazer nada, apesar de terem poder, de terem espada. E Deus irá dizer no versículo 15: vocês se acham, vocês pensam que são, mas vocês na verdade são um machado nas mãos do lenhador. Vocês são como uma vara, um caniço nas mãos de um profeta ou de um pastor de ovelhas. E a pergunta que se faz acerca deste contexto de Isaías, capítulo 10 e versículo 15, é o seguinte: quem é maior? O machado ou o homem que segura o machado? Quem é maior? O pastor ou o cajado que está na mão do pastor? Quem move quem? É o machado que move o lenhador? Ou é o lenhador que move o machado? Quem é maior? É o pastor que move o cajado ou o cajado que move o pastor? Obviamente que o machado ele não será nada sem que haja alguém ali para manusear, para segurar. E Deus estava mostrando para a Síria, como também está mostrando aqui nesse contexto, que as nações, assim como as nações que são descendentes de Edom, os edomitas, não podem contra o seu poder. Vocês pensam que são, mas vocês não são. Eu estou acima de tudo e de todos. Veja, se te levares, no versículo 4, como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Como quem diz: vocês não podem escapar das minhas mãos. Meus irmãos, ninguém escapa de Deus. Alguém pode escapar da mão de A, de B e de C. Pode passar no corpo até sabonete, óleo, e pensa que é liso, que vai escapar da mão de todo mundo. Da de Deus não escapa. E Deus está irado com este povo. E olha o que Deus irá dizer no versículo 5. Se viesse a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que eles bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Ou seja, vocês pensam que quando vocês podem fazer tudo o que dá na cabeça de vocês, e depois vocês podem correr e se esconder e ninguém vai achar vocês. Mas eu acho vocês. Vocês podem buscar, cavar uma cova, se enterrar, ir para o fundo da terra, a minha mão alcança vocês. Vocês podem colocar a cama no céu, ali está meu trono. Podem descer o mais profundo dos mares, ali eu alcanço vocês, os meus olhos estão em toda parte. Eles se achavam acima do bem e do mal, e Deus diz que a destruição deles seria repentina, como se fosse um assalto. O ladrão vem lentamente para assaltar alguém, é rápido. É algo rápido, é de repente, é um susto, é como um sopro. E Deus está dizendo: eu vou trazer destruição sobre vocês de uma maneira repentina. Agora pasmem vocês. Vocês sabem quem são os descendentes de Esaú na atualidade? Os árabes. Então toda essa guerra que nós estamos vendo nos noticiários, essa guerra, vem lá do livro de Gênesis. É uma guerra de irmão contra irmão. É uma guerra de sangue contra sangue. Esses terroristas que atacam Israel hoje, que lançam bomba lá, que amarram bomba no corpo e entram lá em hospitais para matar, essa guerra é uma guerra do passado. E Deus diz: um dia eu vou pôr fim nesse povo. Porque Israel é a minha eleita. Eu escolhi Israel para levar o meu nome. Vejam por gentileza que o Senhor irá mostrar
que a ação deles em relação ao seu povo Israel foi uma ação completamente contrária àquilo que ele desejava. No versículo de número 10, Deus diz assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Primeiro, Deus irá destruir esse povo por causa da sua soberba. Eu disse por causa da sua soberba. Por causa da sua soberba. Então não sejamos soberbos, porque o soberbo está na ponta do precipício. Deus aborrece o soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Sim, Jesus. Aleluia. Segundo lugar, Deus está com raiva desse povo por causa da violência deles. Por gentileza, dobre a página da sua Bíblia, vem comigo para Números, capítulo 20. Dobra essa página aí para você não se perder. Números, capítulo 20, a partir do versículo 14. Números, capítulo 20, do versículo 14. A que violência Deus está se referindo aqui? Olha só, para você entender o contexto. Israel acabou de sair do Egito, onde estavam 400 anos sofrendo debaixo das cargas de Faraó, pelas mãos de Moisés e pelos 10 prodígios, milagres das mãos de Deus. Eles estão atravessando o deserto e eles pedem permissão para passarem pelas terras dos seus irmãos de sangue, que eram os edomitas, passar no meio. Olha isso. Versículo de número 17 diz, deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Imagine que Israel teria que atravessar um caminho longo para chegar na terra da promessa. Mas eles poderiam encurtar o caminho atravessando pelo meio da terra do seu próprio irmão. Eles diziam assim, nós podemos só passar por aqui para encurtar caminho. O irmão disse, não, vocês não passam por aqui não. E se colocarem um pé aqui, nós iremos matar vocês. Que triste um irmão de sangue ter ódio do seu próximo, né? Do seu irmão. Querer o mal do seu aliado, daquele que tem o seu mesmo sangue, daquele que é da sua própria carne. Não passarás. Então os filhos de Israel, no versículo 19, disseram, subiremos pelo caminho aprainado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas fontes, daremos o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Nós só queremos passar por aí. Porém ele diz, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Com mão forte aqui, é alguém com espada na mão. Seria sair armado até os dentes e dizendo assim, vocês não passam por aqui. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Voltemos ao livro de Obadias. Edom não faz só isso. No dia em que Babilônia invadiu a Judá, invadiu a terra santa de Israel, esses mesmos edomitas aplaudiram. Versículo de número 11. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Sabe o que a história diz? Que quando Israel foi atacado, esses edomitas aqui, que eram irmãos de sangue, eles ficavam escondidos nas estradas dos arbustos, e quando passava o irmão deles fugindo da matança, eles traiçoeiramente desferiam um golpe e matavam seu próprio irmão de sangue. Sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 137,
Israel levanta um clamor a Deus, dizendo: lembrem-se da maldade de Edom, porque quando nós estávamos sendo atacados, massacrados, nossas mulheres estavam sendo violentadas, eles batiam palmas e diziam: bem feito. Os edomitas, quando Israel estava sendo pisado, diziam assim: é isso mesmo, pisa, humilha, massacra, violentem as jovens, matem as crianças, pisem os idosos, transpassem a espada. E Deus não gostou disso. Versículo 12: mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem se alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. O que é alargar a boca aqui? É um sorriso largo. O irmão está vendo o seu irmão tendo a sua família assassinada, ele está rindo. Ele está vendo a cena, ele está olhando com desdenho, com alegria, com sorriso. E como eu vos disse, se é uma coisa que Deus odeia, é irmão que odeia irmão. É irmão que faz violência a outro irmão. A Bíblia fala para que nós choremos com os que choram e nos alegremos com aqueles que se alegram. Mas Edom, ao ver seu irmão alegre, eles estavam tristes. Mas quando seus irmãos estavam tristes, eles se alegravam. Desse jeito. A pergunta que eu te faço é: será que você tem algum ressentimento com relação a algum irmão teu? A alguma pessoa? E quando essa pessoa se dá mal na vida, o que você faz? Você pede misericórdia a Deus ou você diz: bem feito? E quando aquela pessoa que você teve um desentendimento passa por uma situação difícil, o que você faz? Qual é a tua reação em relação a esta situação? Você pede misericórdia ou você diz: aqui se faz e aqui se paga, né? Plantou e está colhendo o que plantou. E se alegra com isso. E debocha disso. E ri disso. Quem se alegra com a desgraça alheia não tem o Espírito de Jesus. Quem se alegra com a miséria do próximo não tem o Espírito de Cristo. Não tem o amor de Cristo. Não tem a paz de Cristo. Não está pegado à cruz de Cristo. E é por isso que Deus demonstra essa ira, essa santa cólera, esse santo ódio por este povo edomita. Versículo 13 diz: nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o teu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Olha que interessante, eles ainda roubaram. Você imagina se um grupo de homens chega na casa do nosso irmão de sangue e leva esse irmão para qualquer outra parte, e aí a gente aproveita que a porta está aberta ou está fechada, mete o pé, arromba a porta e começa a pegar nos bens do nosso próximo e levar para a nossa casa. Essa é uma atitude correta? Essa é uma atitude digna? Essa é uma atitude certa? Alguém diz: mas bens eu não roubo não. Mas olha para mim aqui, que tem muita gente que se aproveita quando o marido briga com a esposa. Fica esperando só a oportunidade para se aproximar. Ah, mas se eu fosse seu marido, eu não te tratava assim. Se eu fosse a tua esposa, eu não te tratava assim. Esperando uma brecha, esperando uma briga, esperando uma intriga, esperando uma discussão, esperando uma situação para que possa entrar e semear ali a discórdia e poder tirar algum proveito disso. Deus diz: eu sinto ódio de vocês, porque vocês deveriam amar, ter compaixão com o irmão de vocês, mas não é assim que vocês agem. Vocês se alegram com a desgraça deles.
Versículo 14, olha o que Deus diz: nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Imagina um irmão dizendo: que bom, eu escapei, desesperado, o coração batendo forte, que bom, eu escapei. Ele olha na frente, vê um irmão de sangue dele, ele diz assim: ô meu irmão, com alegria, que bom, vamos junto. E o irmão de sangue saca da espada e atravessa a sua barriga. A traição, a covardia. Aí no versículo 15 Deus diz assim: porque o dia do Senhor está perto para todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Deus está dizendo: assim como vocês se alegraram com a derrota dos vossos irmãos, haverá um dia em que alguém se alegrará com a derrota de vocês. Eu vou impor em vocês aquilo que vocês impuseram no próximo. Porque a Bíblia diz que Deus é vingador do seu povo. Você não precisa pelejar, você precisa confiar em Deus. Você não precisa pagar na mesma moeda, você precisa deixar com que Deus batalhe as suas batalhas, peleja as suas pelejas. A tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão também de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão. E serão como os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, que são propriedades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José como chama, e a casa de Esaú palha. Se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aleluia! Todos aqueles que têm os mesmos sentimentos dos edomitas se tornam inimigos de Deus, são contrários à palavra de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus. E Deus irá os destruir um dia. Os descendentes de Esaú hoje são todos aqueles que são contrários à obra de Deus. São os demônios, são os ímpios que não querem ver as portas da igreja abertas. Mas a igreja é tida aqui como a casa de Jacó, uma casa que vai prevalecer, uma casa que talvez hoje esteja passando por lutas, como Jacó passou por lutas. Esteja passando por um momento de choro, de dor, de tristeza, de vergonha, mas irá triunfar. E Deus diz: os seus inimigos serão como palha, e vocês serão como fogo. Quantos querem ser como fogo aqui nesta noite? Diga amém. Amém. Você quer ser como fogo sobre os seus inimigos, sobre os demônios? O que você deve fazer então? Qual é a maneira que você deve proceder? Vamos lá? Primeira Epístola de São João, por favor, capítulo 4, nós iremos dar encerramento. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Se você quer que os seus inimigos, aqueles que pelejam contra você, sejam visitados pelo Senhor, e que o Senhor faça a justiça verdadeira, não a justiça com as suas mãos, mas a justiça dele, você deve agir assim. Olha aí, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? E quem age como edomita não conhece Deus. Pode louvar a Deus, mas não conhece Deus. Quem não perdoa pode pregar sobre Deus, mas não conhece Deus. Quem não ama o seu próximo pode até falar em línguas, mas não ama a Deus, está se iludindo, está se enganando a si mesmo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Se ele enviou o Filho dele para morrer por toda a humanidade, por todos, então ele ama aquela pessoa que você odeia. Guardou? Deus ama as pessoas que você odeia. E a Bíblia diz que se nós não perdoarmos os pecados, as ofensas do nosso próximo, o que acontece? O Senhor também não nos perdoa. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você ama seu irmão? Você ama o seu próximo? Você quer ver o bem dele, você quer ver o bem dela, você quer ver a prosperidade dele, você quer ver a prosperidade dela, ou quando você vê a prosperidade do seu próximo, você murcha a cara, você franze a testa, você fica triste. É necessário se alegrar com os que se alegram. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Se eu quero ser uma chama na mão de Deus, uma tocha viva para queimar as dificuldades da vida, para enfrentá-las com afinco, com graça, com poder, eu preciso abandonar o ódio contra o meu próximo. Eu preciso liberar o perdão. Tem muita gente que está com arritmia cardíaca que guarda ódio no coração. Tem muita gente que está com uma aparência, a fisionomia não muito boa, porque nutre ódio no coração. Alguém disse um dia que guardar mágoa, ter ódio do próximo, é como guardar uma chama, uma brasa incandescente nas mãos, esperando a oportunidade para lançar essa brasa no desafeto. Mas, quando você lança a brasa, você olha para a mão, você percebe que você se feriu mais, porque em todo esse tempo foi você que segurou a brasa acesa. Perdoe, você será perdoado. Aleluia. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Quem aborrece seu próximo está se afastando do Espírito Santo de Deus. Está longe de Cristo, está distante de Cristo. Decida perdoar seu irmão, porque Deus fará de você uma chama, uma tocha para abrasar todos os seus inimigos e adversários. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aleluia. Versículo de número 20. Concluímos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que fica para nós da reflexão desse livro de Obadias é o seguinte: Deus não tolera soberbos. Deus sempre vai abater quem pensa ser mais do que aquilo que é. Deus não tolera arrogância. Deus também não tolera a zombaria. Ele não suporta a zombaria. Quando Deus olha para o soberbo, sabe de quem ele lembra? Do diabo. Quis assumir um lugar que não pertencia a ele. Quando Deus olha para você hoje, quem ele enxerga? O diabo ou Jesus? Aleluia. Se ele olha para dentro do seu coração hoje,
Nas suas atitudes, você se assemelha mais a quem? A Satanás, o soberbo, o orgulhoso, o que guarda mágoa, que guarda ódio, que odeia, que se alega com a desgraça alheia? Ou você se assemelha a Cristo, que ama, que perdoa, que é misericordioso? Devemos refletir acerca disso. Curva tua cabeça, por favor. Senhor, nós somos perdoados um dia. E é necessário que também venhamos ter essa consciência de que todos merecem também esta oportunidade de reconciliação. Ó Deus, o fim daqueles, ó Deus, que buscam a maldade contra o seu próximo será um fim de desgraça e de destruição total. Todavia, aqueles que buscam, ó Deus amado, a reconciliação, que amam, apesar das falhas, dos desfeitos, estes serão chamados filhos de Deus. Pai, nesta noite nós te pedimos um coração semelhante ao coração de Cristo, um coração que perdoa, porque o amor, ele é sofredor, o amor é paciente, ele lança fora todo o mal, ele não trata com leviandade, o amor é perfeito, contra o amor não há lei, ele é o dom real, é o dom que reina sobre todos os demais. Por isso que Paulo dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. Dá-nos o amor de Cristo para que nós possamos amar o nosso próximo, até mesmo aqueles que nos ferem. Porque, meu Deus, que recompensa teríamos se amássemos apenas aqueles que nos amam? Não são assim também os fariseus, os hipócritas? Mas o amor do Senhor está em amar aquele que nos odeia, que nos aborrece. E o Senhor nos deixou um exemplo. O Senhor morreu por nós, ainda quando nós éramos pecadores, miseráveis, indignos. Mas o Senhor morreu, se entregou ainda assim. Aqueles que foram perdoados, aqueles que foram alvos deste amor, também precisam amar e perdoar. Porque isso é o que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Deus. Aleluia. Essa árdua missão de amarmos, de suportarmos uns aos outros, de suportarmos as críticas, de suportarmos aquilo que o nosso próximo faz e que não é bem visto pelos nossos olhos. Ajuda-nos nessa árdua missão. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse que havia um homem que devia muito ao seu Senhor. O Senhor disse: eu vou te prender. Você não sai de lá da cadeia enquanto não me pagar até o último centavo. Ele se ajoelha, ele se prostra, ele chora, ele pede perdão, dizendo: me perdoe. E o Senhor perdoa ele. Mas ao sair da presença do seu Senhor, achou um dos seus servos que lhe devia uma quantia infinitamente inferior à que ele devia ao seu Senhor. Ele vai, esse servo, pega-lhe pelo colarinho, começa a desferir tapas na face, dizendo: me pague o que você deve. Me pague o que você deve. O servo diz: eu não tenho com que pagar. Ele diz: é problema teu. Me pague o que você deve. Os servos do seu Senhor viram a situação, contaram o homem a quem ele devia antes, que tinha lhe perdoado, e o homem disse: vão lá e peguem ele, encerrem ele na prisão, porque ele foi muito perdoado e não perdoou o próximo. Não perdoou a quem ele devia muito menos do que o valor que ele me devia. Não esteja na mesa daqueles que ridicularizam aqueles que estão passando por um momento de crise. Não esteja entre aqueles zombadores que aplaudem a desgraça alheia. O Senhor não faz parte desta mesa. Nesta mesa estão os escarnecedores. Nesta mesa estão os porcos.
desta mesa estão a lama e a escória espiritual da sociedade. Não se associe a gente que fala de gente, a gente que aplaude a desgraça alheia, a gente que se alegra com aqueles que estão tristes. Porque Deus irá cobrar um preço muito alto destes. Senhor, abençoa a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Ele está convidando, encerrando essa mensagem, a Rafaela, para que possa estar louvando o Senhor, para que nós possamos fazer a coleta dos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Contribua à casa do Senhor. O Senhor ama aquele que oferta com alegria. Que nos seus celeiros não falte absolutamente nada. Deus abençoe a sua família, abençoe as suas finanças, abençoe o fruto do seu trabalho, enfim, abençoe a sua entrada e a sua saída, em nome de Jesus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém.